tema desse sermão é Só Uma Coisa Importa. Só uma coisa importa. Meu querido. Acho que até já tem, né? Mas tá bom. Lucas capítulo 10. Versículos 39 ao 42. Amém? Todos acharam? Tem a cola, né? Eu esqueço. Diz o seguinte: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Nossa vida anda recheada de afazeres, não é, meus irmãos? Tudo mudou com o advento da internet, das redes sociais. A gente passou a viver uma vida muito mais acelerada. Eu estava conversando outro dia com os ex-integrantes, né, da minha banda, né, quando eu era adolescente, a gente ainda tem um grupo, e a gente fica conversando assim, como é que a gente marcava de se encontrar sem WhatsApp, né? Como é que a gente marcava e todo mundo sabia o local e a hora? Primeiro, sem dinheiro, né, porque nenhum de nós tinha dinheiro, músico não tem dinheiro, né? Começa por aí. E a gente sabia, a gente conseguia marcar, a gente passava um para o outro a mensagem. O MSN, durante o dia, principalmente, era só para quem tivesse dinheiro, né? Todo mundo só acessava de madrugada, depois da meia-noite, ouvia aquele barulhinho, conectou. Você baixava para baixar 1 megabyte, você tinha que ficar quase a noite toda, né? Agarrado. Né? Hoje em dia, 1 mega não é nem um centésimo de um aplicativo, né? Que a gente tem no celular hoje. E com esse advento da internet, de redes sociais, de informatização, né, de avanço da tecnologia, que adiantou muito a nossa vida, mas, por outro lado, nos roubou algumas coisas, nós estamos agora assoberbados com a aparente necessidade urgente de responder tudo e todos ao mesmo tempo. Se alguém deixa uma mensagem para você e você não responde, em dentro de 1 minuto já estão te ligando, já estão te cobrando. Você é obrigado a estar com o telefone na mão o tempo inteiro. Senão você perde quilômetros de informação. E aí entrou algo, né? Os pesquisadores, neurocientistas falam sobre isso, que é agora o mindless scrolling. Ou seja, você rolar a tela do celular sem pensar, mindless. Sem pensar, scrolling, né? Rolar. E você abre o Instagram, milhões de coisas para você fazer na sua casa. Mas você abre o Instagram e você fica procurando alguma coisa que o satisfaça. Uma pequena dose de dopamina para fazer com que o seu dia fique mais feliz. A gente vai com os técnicos para uma atividade. Primeira coisa que a gente faz quando chega no lugar, a gente puxa o telefone do bolso, senta em algum lugar e abre o telefone. Para ver o quê? Absolutamente nada. E ao final do dia, nós ainda temos a coragem de dizer que não tivemos tempo para ler a Bíblia, não tivemos tempo para orar. Pastor, você não sabe a correria que é a minha vida, é muita coisa para fazer, é muita tarefa, você não faz ideia, né? Há alguns até que dizem assim, não vou para o culto à noite porque eu trabalho no dia seguinte. Graças a Deus aqui ninguém mais precisa trabalhar, né, irmão? Eu amanhã estou em casa, de boa, né? Porque a gente, assoberbados com muitas coisas para fazer e para dar atenção ao mesmo tempo,
acabamos não dando atenção para nada, ou quando damos a nossa atenção, damos a atenção para aquilo que libera uma dose imediata de dopamina no nosso cérebro e nos esquecemos das coisas que nos trazem valores eternos, que não nos dão prazeres imediatos, mas nos concedem um crescimento gradativo, lento, mas que, se nós perdemos o ritmo, nós acabamos esfriando a nossa vida espiritual. E isso tudo começou há não muitos anos atrás. Nós não éramos assim. Nós não éramos assim. Nós não tínhamos esse camarada aqui agarrado em nós. Eu estou com um segundo aqui, que esse aqui é o da empresa, né? Que eu estou de sobreaviso, eu estou com o telefone aqui. Aí pedi para o pessoal do monitoramento, ó, não me liga não, me manda mensagem que eu vou ver aqui. Aí eu estou com o telefone aqui aberto aqui do lado. Então, nós estamos hoje vivendo um tempo aonde nós dizemos não ter tempo para nada, mas se nós olharmos o nosso telefone, o tempo que nós gastamos com aplicativos, nós vamos ver que a nossa crise não é de tempo, mas de prioridade. Pastor John Piper tem uma frase que é excelente, ele tem várias, né, em livros, mas tem uma que é excelente, ele diz assim: as redes sociais vão ser a prova final no último dia que a nossa falta de oração e de leitura da Bíblia não era por falta de tempo. Ele diz, as redes sociais existem para isso, para provar no último dia. É mentira que você não teve tempo. Veja aqui as tuas redes, a internet, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, e veja que você tinha tempo sim. E veja, irmãos, isso não é só uma palavra de exortação para os irmãos, é para mim também. Eu falo com a minha esposa o tempo todo, se nós não vigiarmos, a gente vira um impulso. É como um sujeito que é viciado em cigarro. Toda hora ele puxa um cigarro para acender. É um vício. Você está com o telefone no bolso, daqui a pouco você puxa. Aí eu paro para pensar, por que eu estou puxando o telefone? Para nada. Para nada. Estamos só perdendo tempo. Estamos só gastando o nosso tempo com coisas que não vão nos edificar. Estava conversando com a minha sogra, a gente voltando da igreja, e ela trouxe uma reflexão muito interessante acerca de escândalos, né? Ela disse para mim, falou, Rodrigo, eu estou lá no meu trabalho, você vê uma gama de crentes só falando de escândalo da igreja tal, escândalo da igreja de não sei quem, que eu vi na internet que fulano não pediu desculpa para ciclano, que o outro que adulterou com não sei quem, não pediu desculpa para não sei quem lá. E a minha sogra falou que é muito interessante, ela falou, Rodrigo, nós perdemos tempo demais com coisas que não edificam. Enquanto as coisas que precisam ser edificadas, que são o fruto do Espírito em nós acabamos deixando de lado. E com essa aceleração das redes e da internet, quem não acompanha esse ritmo é visto como preguiçoso, como inapto. Só que um dia uma irmã muito querida, que já foi inclusive membro nosso, ela falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, Rodrigo, não somos nós que estamos lentos, não, é o mundo que está acelerado demais. E é verdade, o mundo está acelerado demais. Mas graças a Deus que nós não somos do mundo. Essa palavra tem muitos sentidos, mas também tem esse. Nós não somos do mundo. Nós não seguimos o ritmo do mundo. Nós não somos loucos por trabalho. Nós não somos loucos por viagens. Nós não somos loucos por comida. Nós somos loucos por Jesus. E pela glória de Deus. E aguardamos a sua vinda. E cremos nele. E sabemos que ele voltará. E que precisamos estar prontos para quando ele chegar, conforme foi ministrado no louvor dessa noite. Então, essas crescentes demandas, que na verdade não são demandas, são só aparência, estamos perdendo a capacidade de contemplar, de observar a grandeza e a beleza da criação, ou às vezes até de observar a beleza da glória de Deus do outro, nosso irmão.
porque às vezes até sentados em uma mesa, todos estão com seus telefones na mão. E essa falta de capacidade de contemplar nos leva a uma falta de capacidade de adorar. Porque só adora quem contempla. Se eu não paro para reparar quem Deus é e como Ele se manifesta na sua criação, eu sou incapaz de adorar. Minha adoração não vai ser verdadeira. Porque eu só o adoro porque eu reconheço alguma qualidade nele. Mas se as qualidades visíveis que ele me apresenta, eu não sou capaz de enxergar, porque eu estou observando os escândalos e as demandas do WhatsApp, das redes sociais, eu sou incapaz de adorar. E nós vamos traduzir isso no contraste entre Marta e Maria. No meio dessa vida cheia de vícios e de pressões, cabe-nos aprender com Maria. Versículo 39, irmãos. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Nós vamos ver no versículo 38, se você acompanhar, que Jesus estava passando por uma aldeia e Marta o hospeda em sua casa. Ou seja, Marta revela qualidades de serviço que são muito importantes para nós. Nós não vamos aqui desprezar ao todo Marta. Às vezes a gente tem a mania, né, de até mesmo depreciar o outro chamando de Marta, né? É Marta, né? Essa aqui é Marta. Como se Marta fosse de todo ruim. Não, Marta era discípulo de Jesus. Ela seguia o mestre. Ela o amava, ela reconhecia a sua autoridade, reconhecia a sua grandeza. Marta tinha qualidades de serviço. Se nós observarmos do versículo 39, nós vamos perceber que o coração de Marta é um coração de servo. E isso é excelente. De fato, nós precisamos sempre de irmãos e irmãs que estejam dispostos a fazer a obra e servir a igreja em diversas áreas e departamentos. Nós não podemos confundir a crítica a Marta com falta de trabalho. A crítica não é essa. Não é que nós vamos deixar completamente de trabalhar só para viver uma vida de contemplação, tão somente, e viver de fotossíntese. Não é isso. Marta tem qualidades de serviço excelentes, qualidades que nós precisamos dentro da igreja para avançarmos com o ministério. E nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos condenar a Marta por servir. Porque nós temos, inclusive, recomendações, mandamentos acerca da hospitalidade e serviço aos irmãos que nós não podemos deixar de praticar. Conforme diz Hebreus 13:2, 1 Pedro 4:9, dentre outros exemplos. Precisamos de irmãos e irmãs que acolham uns aos outros. Né? Eu cito isso, né? Que deem carona para os irmãos que estão a pé, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas desde quando eu comecei a dirigir, eu dou carona para todo mundo, irmão. Estou tão feliz de Deus ter me dado essa bênção, não só da habilitação, mas como do carro também, que eu quero usar isso para a glória de Deus. Eu não posso me permitir ter ciúme do meu carro. Bota para rolo, né, pastorzão? O senhor sabe disso. O senhor sabe disso. E eu ofereço. Outro dia eu estava desci a rua para esperar a agenda, para saber para onde é que eu ia trabalhar. Aí passou um vizinho meu subindo com as compras, rapaz, pesado. Falei, irmão, entra aí que eu vou te levar lá em cima. Pô, mas você não está indo trabalhar, rapaz? Não, te levo lá em cima. Aí outro dia, estava chovendo, irmão, mas chovendo. Aí eu vi lá o vizinho meu, bênção demais, rapaz. Estava com a filha, estava indo para uma apresentação do Dia dos Pais, sábado. Chovendo, meu irmão, demais. Falei, cara, eu te levo lá. Mas, pô, é caminho para você? É sim. Não era não, mas passou a ser. Passou a ser. Porque a gente não pode esquecer que tudo que nós temos, depois que nós conquistamos, né? Porque antes de nós conquistarmos, a gente diz assim, não, quando eu tiver, Senhor, eu vou usar para a tua obra.
Pode ter certeza. E o Senhor conhece nosso coração. Ele sabe quando é verdade e quando não é. E aí quando Deus dá, ai, meu banquinho de couro, minha pintura, meu pneu. A gente não pode deixar isso tomar nosso coração, porque quem deu foi Deus. Quem deu foi Deus. Então eu sempre digo, né? Carona para os irmãos, conforme eu também já fui ajudado muitas vezes dessa forma, que ajudem os necessitados com alimentos e roupas. Nossa igreja tem um trabalho em relação a isso. Que deem esmola, né? Que a esmola na fé cristã significa você dar sem esperar algo em troca, né? Você dar algo deliberadamente, né? Sem ser visto por ninguém, sem desejar autopromoção, né? Conforme diz Provérbios 19:17, Mateus 5:42, Mateus 25:35. Mas nós vamos ver, porém, que alguns problemas acometem Marta, entram na vida de Marta. E o serviço, escute bem, passa a não ser mais bênção para Marta. E aí nós vamos para o versículo 40. Marta andava agitada com muitos serviços. Esses serviços quais não são mencionados. Mas nós acreditamos que por ela ter visita, esse serviço estava relacionado a Jesus. Ela estava agitada, fazendo muitas coisas, porque ela procurava servir ao mestre. Acreditamos nós, né? Nós não sabemos o que era, mas com certeza poderia ser a arrumação da casa, a alimentação para a visita, que era Jesus. E com certeza alguns discípulos, porque essa história foi narrada. Mas há algo importante que podemos perder em meio ao excesso de atividades. A capacidade de perceber a importância da presença de Jesus. Em meio ao excesso de atividades, podemos perder a capacidade de perceber a importância da presença de Jesus. Nós vamos perceber, irmãos, que Jesus não chama a atenção de Marta por nada. Marta está lá agitada para um lado e para o outro, e Maria está assentada aos pés de Jesus ouvindo. Jesus não fala nada para Marta, mas Marta vai até Jesus. Marta provoca Jesus. O mestre é provocado por Marta quando ela o cobra. Vamos lá no versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diz a ela que venha me ajudar. Ainda deu uma ordem para Jesus ainda. Você já conheceu algum irmão, alguma irmã que até trabalha muito na igreja, faz muita coisa, mas faz tanta coisa que começa a se achar superior demais? Começa a achar que pode dar ordem em Deus. Eu lembro até hoje, né, de um pastor, nem lembro o nome dele, né, mas eu lembro da citação, quando ele disse, né, Deus precisa de mim. E foi a hora que ele perdeu o ministério dele todo, ele viu uma multidão, eu não lembro quem foi. Não precisa falar o nome também, não. Pode ter se arrependido, graças a Deus. Mas ele olhou para a multidão e ele disse: desce, o senhor precisa de mim mesmo. É Marta. Como é que é, Senhor? Não vai pedir para ela me ajudar, não? O excesso de atividades nos faz perceber, nos faz perder a capacidade de contemplar Jesus, e com isso nós, quando estamos distantes de Jesus, nós estamos distantes da humildade, e quando nós estamos distantes da humildade, a soberba nos pega, e a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Marta estava
com tanta coisa para fazer, que ela esqueceu com quem que ela estava falando. E Jesus, a princípio, lembro mais uma vez, não falou nada com Marta. O ativismo fez Marta perder até mesmo a reverência pelo Cristo presente em sua casa, chamando a sua atenção pela atitude de Maria. Amados, nós devemos tomar cuidado para que o excesso de serviço não nos deixe soberbos, vaidosos e endurecidos, perdendo a sensibilidade no trato com o próximo e a presença de Jesus no nosso coração. Perceba, Marta estava fazendo coisas para Jesus, mas ainda assim foi repreendida por Jesus. E Maria, que não estava fazendo nada, só contemplando, foi elogiada por Jesus e foi protegida por Jesus. Não pense que as atividades que nós fazemos na igreja nos protegem da necessidade de contemplar e reconhecer a importância e a grandeza de Deus em nossas vidas. Ah, porque eu sou do ministério de louvor, aí eu ministro. Meu amado, o culto vai proceder da mesma forma sem você estar aqui, sem eu estar aqui para ministrar louvor, porque a gente levanta, canta a capela, a gente levanta nossas vozes em adoração. Nós não precisamos de músico, nós precisamos de adoradores em espírito e em verdade. Jesus nunca disse, eu preciso de músicos, dá-me 100 músicos, dá-me músico. Não, ele disse, eu preciso de adoradores. Eu estou falando da minha área, né? Para não dizer que eu estou cortando no terreno dos outros. Mas às vezes a gente pode pensar, não, eu sou muito importante, eu faço coisas demais. Mas, amado, se você perdeu a capacidade de contemplar, está na hora de fazer coisas de menos. Está na hora de fazer um pouco menos. Faça o seu serviço ao Senhor na medida exata que você ainda tem a capacidade de ter tempo para orar, contemplar, ler a Bíblia e dedicar tempo ao Senhor. Porque se você se enche de atividades, e acredite, irmão, eu sei muito bem o que é isso. Quem me conhece de freguesia sabe que eu já fui tesoureiro, secretário, líder de louvor, líder de célula, professor da escola dominical, tudo ao mesmo tempo. Eu amaldiçoo esse tempo de forma nenhuma. Sempre falo isso com os irmãos. Não amaldiçoo, eu agradeço a Deus. Mas desejo isso para alguém? Não. Não desejo. Se alguém perguntar, pastor, eu quero ser um multifunção da igreja, eu falo, não seja. Não seja, dedique-se ao ministério. Dedique-se com afinco, estude sobre ele, faça o melhor que você puder, dedique-se. Às vezes, quando a gente é pastor, a gente acaba sendo um pouco aqui e lá, porque a gente precisa dar suporte a tudo. Mas eu digo para os irmãos, não é saudável que nós venhamos a estar com excesso de atividades. Isso, a exemplo de Marta, vai prejudicar a nossa contemplação em Deus. Vai nos prejudicar a nossa contemplação em Deus. E veja, o que eu estou dizendo aqui não é uma carta branca para depois, quando a gente te chamar para fazer alguma coisa na igreja, você falar assim, não, pastor, eu aprendi no sermão. Deixa eu contemplar aqui no meu banco. Não, hein? Você sabe do que eu estou falando. Você entendeu o que eu disse, né? Não, amanhã ou depois alguém fala, pastor Rodrigo pregou. Ah, eu ouvi, eu tenho gravado, pastor. Agora eu vou só contemplar. E não é isso. Não é isso. No entanto, a provocação de Marta faz com que algo transborde em Jesus, para Jesus corrigir Marta. E aí nós vemos o versículo 41. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Tem alguém aqui entre nós, não precisa se acusar, tá? Não precisa nem levantar a mão, por favor.
que anda inquieto, se preocupando com muitas coisas? O Senhor está repreendendo isso. Ele está dizendo: Marta, está inquieta, né, Marta? Está muito preocupada, né, Marta? O próprio Deus falando com ela. Imagina se Deus estivesse na minha sala de estar e eu levasse uma bronca dessa de Jesus. Eu acho que eu botava a testa no chão. Dizer assim: Senhor, não é possível que eu tenha feito o que eu fiz, que eu tenha, diante da Tua presença, eu achado que alguma coisa valia a pena me preocupar a não ser a Tua presença. Jesus repreende Marta severamente, denuncia o seu ativismo, ainda que possamos presumir pelo texto que Marta estava fazendo era direcionada ao próprio Jesus. Talvez Marta estivesse fazendo uma comida para Jesus, preparando algo, mas Jesus ainda assim repreende Marta. Ele diz: Marta, está muito inquieta, está muito preocupada. Ou seja, podemos fazer coisas para Jesus, mas se no processo deixarmos a sensibilidade, ferirmos nossos irmãos, ou nos acharmos superiores aos irmãos, seremos duramente repreendidos pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor não aceita o serviço a Ele que desconsidere o próximo. Anote isso. Jesus jamais vai aceitar um serviço que é direcionado a Ele, mas que no processo desconsidera os irmãos. E aí eu lembro de um conto, né, de uma narrativa de C.S. Lewis, da Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né, que Yasmin e o Pedro me deram de presente, eu estou lendo agora. E ele falando sobre as tentativas do inimigo de persuadir um novo convertido a largar o evangelho, né? E aí conta-se que esse sujeito era um jovem que tinha uma mãe doente e com reumatismo. E aí ele cita exatamente isso: encha ele de atividades, faça com que ele veja do mundo um fim e da fé um meio. Faça com que ele esteja muito ocupado em passeatas, em manifestações, em cruzadas, em panfletagens, ou até mesmo em orar demais pela sua mãe, não reconhecendo, no entanto, a debilidade física dela, e aí nós vamos gerar conflitos nos lares o dia todo, diz o diabo a seu aprendiz. Aí ele ainda diz assim: conheço muitos pais que oram pela sua mulher e pelos seus filhos e que depois vão até eles para bater neles. Por quê? Porque a gente se demonstra muito espiritual e a gente quer que salve a alma, mas a gente dissocia a alma do corpo e esquece que a nossa piedade a Deus também evoca um princípio de misericórdia. Se eu sou muito espiritual, mas eu vivo dando coice nos irmãos, eu ainda não aprendi o que é estar perto de Deus. Porque estar perto de Deus é me encher de amor e de compaixão e de verdade. A prova de que Marta estava na mesma casa com Jesus, mas distante de Jesus, é que Marta esquece de quem Jesus é. E diz: ô Jesus, você não vai mandar Maria me ajudar, não? Que jeito é esse de falar com Jesus, Maria? Que jeito é esse? Que forma é essa? E esse princípio do versículo 41, inquietações, preocupações, ativismo, pode se manifestar de várias formas. Eu vou citar aqui alguns exemplos rápidos. Primeiro, como um pai que trabalha duríssimo para dar as melhores condições financeiras para seus filhos,
mas quando chega em casa, quer se eximir pelo duro trabalho que fez lá fora, de dar amor, afeto, cobertura espiritual, oração e ensino espiritual para sua casa. Às vezes, por fazer demais fora de casa e por deixar dinheiro na mesa, ele pensa talvez que ele pode se eximir da sua responsabilidade espiritual. E eu lembro de muitos casais de antigamente, não querendo dizer que antigamente era tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro que eu já vi muitos familiares e outras situações que alguém fala assim, o seu fulano traiu a mulher 950 vezes, mas nunca faltou nada dentro de casa. Dava uns tapas nela, mas, o dinheiro estava na mesa. E é assim, irmãos. Às vezes o pai de família, aqui, o exemplo, pai de família, eu, tô falando de mim. Chego em casa, trabalhei duro demais. Botei o dinheiro na mesa, não preciso fazer mais nada. Senta no sofá, liga a tua TV. Quem é que ora pela família? Não, minha mulher ora. Quem é que ensina a Bíblia? Minha mulher ensina. Aí pede pro fulano orar, aqui não, em Gotham City. Pede pro fulano orar. Aí quando vai no jogo do Flamengo, Flamengo! Verdade, irmãos. É verdade. Ativismo, excesso de trabalho, workaholic, como diz o termo em inglês. Viciado em trabalho. Meu negócio é trabalhar. E acabou que glamourizamos a ideia do sujeito trabalhar e nunca descansar, e nunca ter tempo para sua família, e nunca estar em casa. E aí a mulher acaba tendo que assumir o papel de sacerdote no lar, tendo um homem dentro de casa. Por quê? Martas, espírito de Marta, que faz muitas coisas para Jesus, para sua família, mas se esquece da presença dele e da contemplação a ele. Segundo exemplo, como uma mãe que por estar assoberbada com os afazeres do lar ou dupla jornada, nós sabemos, mães que têm que trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo, às vezes o boneco não ajuda, né, irmãos? Às vezes o marido não ajuda, não faz nada. Aí a mulher trabalha fora, volta, ainda tem que fazer. Pô, fulano, fez um miojo? Não sei. Como é que faz primeiro? Bota água para ferver? Mas e o fogão, tá ligado? Eu conheço uns caras que se largar sozinho dentro de casa, ele morre de fome. Ele não desenrola, não. Não olha para o lado, não, hein, irmão. Pelo amor de Deus, não conheço a casa de ninguém, não. Está todo mundo olhando para o lado. Se fulano estivesse aqui, pelo amor de Deus. Mas tem uns caras que são assim. A mulher vai, trabalha fora, volta. E quando chega em casa, não encontra suporte. E aí ela acaba justificando a sua falta na vida de oração. Não só a mulher aqui, eu vou falar de estouros, né? Ataques de ira, mas o homem também faz isso. E acaba se justificando. Não, eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo demais. Mas nós não podemos nos esquecer, ó Pai. E Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que ele vai fazer? Não, agora é o seguinte, olha o que pessoas pensam que Jesus vai fazer. Você está com fardos do mundo. Não, agora eu vou tirar o fardo do mundo, vou botar um fardo igual. Só que agora é fardo gospel. Não, ele diz, eu vos aliviarei. A gente pode até trabalhar muito, irmãos. Mas se o nosso coração anda, irmãos, aflito, não estamos saudáveis, não estamos plenos, não estamos felizes, não estamos contemplando alguma coisa de errado. Precisamos trocar de fardo com Jesus. E uma mãe que pode, assoberbada com dupla jornada, tripla jornada, né, às vezes, acaba justificando a sua falta de vida de oração. Mas, amados, entenda,
orar, ler a palavra, se encher das coisas de Deus, é tão necessário quanto comer e beber água. E ter uma noite de sono. Mas é como eu disse no início, quando nós estamos rodeados com excesso de atividades e a nossa mente e o nosso coração encontram-se cansados demais, nós temos a tendência a dar prioridade àquilo que libera doses rápidas de dopamina. Então a gente está com muita coisa para fazer. Eu vou pensar em orar? Não, eu vou pensar em mindless scrolling no Instagram. E está lá, você podia estar orando, eu podia estar orando, podia estar lá falando com Deus, me derramando, entregando minhas preocupações, eu sairia de lá melhor, eu sairia de lá mais leve, mas não, eu estou lá procurando no Instagram a dose de dopamina imediata para tentar sarar a minha dor, super bonder, band-aid para o câncer. Excesso de atividades, vida de Marta. Ou terceiro, conforme eu citei aqui, como um irmão na igreja, que por ser um grande multifunções, acabei de citar, né? Acaba se considerando superior espiritualmente aos outros irmãos. E o excesso de serviço acaba o deixando cada vez mais longe do coração de Deus. Eu sei muito bem o que é isso. Não podemos deixar que o serviço, que é uma bênção, irmãos, torne-se uma maldição no nosso relacionamento com outros e com Jesus. Às vezes eu tenho algumas pessoas que eu encontro e as pessoas falam assim: pô, pastor Lucas, peguei, dando um exemplo, tá, irmãos? Não existe essa história, não. Pô, pastor Lucas, peguei minha esposa, levei lá no Mocelim, gastei R$500 com ela, eu me senti o rei do gado, era muita carne. Comeu, paguei. Cheguei em casa, nenhum obrigado. Eu sempre digo assim, irmão, se você for pensar assim, é melhor não fazer. É a mesma coisa no reino de Deus. Pegou alguma coisa para fazer, pegou um serviço, pegou um ministério. Pastor, trabalhei 3 anos lá, nunca me reconheceram. Eu falo, tá, mas o que você queria? Uma medalha? Desculpa, irmão, mas eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Aliás, a maior parte do nosso serviço em Deus, para a glória de Deus, irmão, não vem. Nosso tempo de oração não fica lá no Instagram. Quem é que abre live do Instagram para mostrar que está orando, né? Para mostrar que está jejuando, para mostrar que está lendo a Bíblia. Ninguém faz isso. A maior parte do nosso tempo com Deus não é na frente dos holofotes. Eu não tenho como adivinhar o que o irmão fez e o que o irmão não fez. Eu só posso dar glória a Deus e dizer, estamos todos juntos trabalhando para a glória não de nós mesmos, mas para a glória do Rei. Aí eu sempre digo, irmão, não só na igreja, mas qualquer coisa que você vai fazer, foi fazer um benefício para o irmão, uma benesse. Aí depois que você fez a benesse, aí ó, fiz isso para fulano, olha como é que fulano me retribui. Então não faça, irmãos. Sabe como é que eu aprendi esse princípio? Quando Jesus disse assim, quando Deus diz assim, terei misericórdia de quem eu aprouver ter misericórdia. Irmãos, teve um dia que esse versículo entrou tão forte na minha vida que eu pensei assim, é verdade. Deus escolhe amar as pessoas e Ele escolheu e pronto, acabou. Quando Ele escolheu entregar o seu Filho unigênito, Ele não o fez baseado naquilo que os homens já tinham feito para Ele. Romanos vai dizer isso. Ele diz, ninguém era merecedor. Jesus morreu a seu tempo, quando nós ainda estávamos na condição de pecadores. O Pai escolheu, dentro da sua essência, que é o amor, entregar o Filho dele. Mesmo sabendo que, à época, acraseado, nós não valíamos nada. Qual é o exemplo de amor que nós temos? É esse. O que a palavra de Deus vai dizer sobre 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor? Não procura seus interesses,
não se exaspera, não se ressente do mal, não se assoberbece. Ele diz, amor, Paulo está dizendo, amor é isso aqui. O resto é outra coisa que não é amor. O amor é isso aqui. É eu dizer, eu escolhi amar o pastor Lucas. Resolvi dar uma Lamborghini para ele de presente. Se depois ele chutar minha canela, se queimar minha casa, furar o pneu do meu carro, não interessa. Eu escolhi fazer o bem para ele. Eu escolhi, eu fiz, pronto, acabou. Tira o teu coração daquilo. Porque senão nós vamos ficar endurecidos, irmãos. E aí, por causa da ingratidão com alguém a quem você fez algo bom no passado, vai te levar a você não fazer mais nada de bom para ninguém daqui para frente. É um princípio muito difícil, mas é verdadeiro. E aí é que está o problema, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, nunca mais eu faço isso para ninguém. E Deus está dizendo para você, faça mais uma vez, porque eu faço todos os dias contigo. Todas as vezes que eu, no meu coração, pensei isso, falei, não, nunca mais, Senhor. Ele diz, faz mais uma vez, porque eu faço por você todos os dias. Todos os dias, irmãos. A palavra de Deus diz lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Ele traz uma condição de continuidade, de processo. Como nós temos perdoado, é assim que Ele vai nos perdoar. Como eu e você temos perdoado, é assim que Ele vai nos perdoar. Não porque Deus seja incapaz de perdoar, mas porque Ele está trazendo um princípio. Amar uns aos outros como eu, o Senhor, vos amei. Como eu vos amei. Não podemos deixar que o serviço, irmãos, torne-se uma maldição no nosso relacionamento com outros e com Jesus. Tudo que nós fizermos deve ser feito conforme as nossas forças. Eclesiastes 9:10 vai dizer isso. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ele continua, porque no além para onde você vai não tem serviço nenhum. Então, se você idolatra o serviço, prepare-se, porque para onde você vai não tem serviço. Às vezes alguém pensa assim, homem é muito assim, né? Meu valor é meu trabalho. Meu negócio é trabalhar. A gente vê os empreendedores da vida, o trabalho. Não, tudo é o trabalho. Aí sabe o que acontece muitas das vezes? Cai de cama, não pode fazer mais nada. E aí, o que sobrou de você? Se a tua vida era só trabalho. Vai ter que aprender a contemplar. Vai ter que aprender a adorar. Eu sei, irmãos. Eu sei disso. Eu vivi assim por um tempo da minha vida, até que Deus me forçou a entrar na contemplação, porque Ele me ama. E por isso Ele me disciplina, porque eu não sou bastardo, eu sou filho. Toda vez que eu sou disciplinado por Senhor, no princípio ninguém gosta, irmãos. Quem disser que gosta, está com algum problema, porque a gente não gosta a princípio, porque dói. Mas depois a gente pensa assim, meu Deus, se eu fui disciplinado é porque eu continuo sendo filho. É porque eu não deixei de ser filho. Eu ainda sou teu, Senhor, por isso que o Senhor me ama. E o Senhor me coloca em condições para que eu me lembre de Ti, para que eu não me esqueça, para que eu me prostre mais uma vez, para que eu lembre o que é importante mais uma vez, para que eu não me afaste do Senhor. E aí nós vamos, antes disso, sempre devemos respeitar os nossos próprios limites e não nos esquecermos da família ou de glorificar a Deus no nosso trabalho secular. O excesso de atividades nos leva a uma série de problemas de saúde, problemas emocionais e sociais. Tudo precisa ser feito com equilíbrio e para a glória de Deus. Último versículo, irmãos, versículo 42.
Jesus diz: mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Já parou para pensar nessa declaração? Já parou para avaliar que em meio a 1 milhão de coisas que nós nos prestamos a fazer, Jesus nos diz, só uma coisa é necessária? O que seria então essa coisa, irmãos? É o que Maria fez. Se prostrou para ouvir o ensino de Jesus. Amados, Marta estava tão longe de compreender a presença de Deus, tão longe, que não só ela desprezou o contemplar Deus, como ela também desprezou a palavra que estava sendo ensinada por Jesus. Só que Jesus sai em defesa de Maria, e Jesus diz: Marta, ela escolheu o melhor, e você pode ter certeza que ninguém vai tirar isso dela. Você escolheu servir ao Senhor? Você escolheu pagar o preço? Escolheu adorar? Escolheu seguir o caminho dele? Escolheu não entrar em corrupção? Escolheu fazer a obra de Deus? Pode ter certeza que Jesus te defende. Jesus entra na tua frente. Jesus compra a batalha. Jesus vai como teu general. Porque você está no caminho. Às vezes nós somos tentados, irmãos, a usar as nossas armas, as nossas coisas, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de agir. E nós nos esquecemos que se nós colocarmos essa couraça da justiça, essa veste da palavra de Deus, nós não temos o que temer, porque o próprio Rei dos Reis, o soberano, o único, o excelso, é Ele quem vai sair em nossa defesa. O mestre não condena o serviço, anote isso também. O mestre não condena o serviço, mas todo serviço que está nos afastando de Deus vai ser condenado por Jesus. Ainda que esteja sendo feito na igreja. Marta não seria repreendida se não tivesse provocado Jesus, eu creio assim. Mas ele quis encorajar Marta a jamais menosprezar um coração que escolhe contemplar o Mestre. Assim, Jesus está nos dizendo que as coisas espirituais jamais nos serão tiradas. Ninguém pode roubar a nossa fé em Deus. Ninguém pode roubar a nossa esperança no Senhor. Mas, amados, todo o resto, dinheiro, bens, carro, casa, tudo isso pode ser tirado de nós. Mas a fé em Deus, a esperança no Salvador, isso não será tirado de nós. Ele diz, Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Pode ser que algumas coisas sejam tiradas de nós. Por isso, o nosso coração não pode ficar preso a essas coisas, enquanto temos acesso à presença de Jesus. John Piper tem uma citação, tem criança, depois outro dia eu falo. Conclusão, aprendemos nessa história que as nossas prioridades precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. Todo o trabalho que fazemos aqui, por mais que seja na igreja, será inútil para a nossa salvação se perdermos de vista o que realmente importa. Ninguém é salvo por ser ministro de louvor. Ninguém é salvo por ser pastor. Ninguém é salvo por ser líder de ministério. Ninguém é salvo por ser líder de célula. Ninguém é salvo por ser líder de nada. Ninguém é salvo nem por salvar almas. Porque Paulo diz, pode ser que eu salvando muitos eu ainda me perca. A gente é salvo quando crê e contempla a presença de Deus todos os dias das nossas vidas, pela fé,
pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, eu me derramo, eu não me considero maior que Jesus, eu não dou ordem para Jesus, eu não me entendo como alguém superior ou merecedor de nada. Quando eu estou prostrado, humilhado, debaixo da mão do poderoso Deus, Ele, em tempo oportuno, me exaltará. Não podemos esquecer que tudo aqui na terra é passageiro. E por mais que devamos investir e conquistar o necessário para o nosso sustento e para a glória de Deus, tudo será destruído algum dia. Tudo, irmãos. Eu não vou levar meu carro para o céu, nem minha casa, nem meu cargo, nem minha empresa. Não vou levar para o céu. Nossas roupas, ministérios, casas, salários, habilidades, tudo é dessa terra e permanecerá nela. Eu não vou subir técnico, eu não vou subir para o céu. Engenheiro Rodrigo, parabéns, você chegou. Doutor Rodrigo, parabéns. Não, você só Rodrigo mesmo. Só Rodrigo. Ainda vou receber um outro nome, paizão, e um outro corpo glorificado. Não vai ser mais essa carcaça afetada demasiadamente pela maresia, né? Só pode descontrair um pouco, né? O que importa é a salvação da alma. E isso, uma vez consolidado e aperfeiçoado em nosso coração, como foi no coração de Maria, ninguém jamais poderá tirar isso de nós. Amados, tenho uma pergunta para os irmãos. O que nós desejamos? Aquilo que é terreno, a glória desse mundo, a glória dessa terra, ou a salvação da alma? Eu posso citar, da outra citação de John Piper, sem citar o que eu ia citar, porque tem menores, mas ele diz o seguinte: algumas coisas abomináveis e vergonhosas que nós fazemos, nós não fazemos, por exemplo, na frente da nossa mãe. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque uma presença nos constrange. Ou seja, se nós fazemos quando estamos sozinhos, é porque nós já esquecemos que Jesus está sempre presente. Marta esqueceu quem é que estava na sala com ela. E às vezes nós podemos esquecer quem está na sala conosco. Mas é tempo de nós lembrarmos, irmãos. Nós podemos hoje, se for necessário, se os irmãos se encontraram de alguma forma nessa passagem, nessa mensagem, nós podemos nos consertar. Nós podemos clamar, nós podemos pedir para que essa boa parte seja essa parte que Maria escolheu, seja a parte que nós venhamos a escolher também. Senhor, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de problemas, um monte de mensagens que eu tenho que mandar, pessoas que eu tenho que responder, coisas que eu tenho que fazer, relatórios que eu tenho que entregar, mas agora eu escolho contemplar. Porque isso, Jesus diz, é o que mais importa. E eu queria te convidar a isso nessa noite. Deixa eu chamar o Ministério de Louvor. Para nós contemplarmos o Senhor, Às vezes a gente se pega, irmão, tão pressionado, tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, tanta gente para responder, e a gente se esquece que já passou uma semana e a gente não parou para contemplar Jesus. E com isso estamos nos endurecendo, estamos perdendo o trato com os irmãos, estamos perdendo de vista quem Jesus é, e chegamos até o ponto de pensar que os nossos problemas são maiores que o nosso Deus. Mas nós não podemos esquecer que essa presença de Jesus está sempre conosco.
E se uma presença física nos constrange, quanto mais a presença do onisciente, do onipresente, do onipotente em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Queria te convidar a orar nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor vai entoar o cântico, queria que nós contemplássemos um pouco o Senhor, nos prostrássemos diante dEle, fizéssemos um autoexame, analisássemos os nossos caminhos, conforme foi falado na nossa última aula lá do Casa e Vida Academy, fazer o autoexame, colocarmos em juízo com Deus, dizer: Senhor, eu não sou capaz de entender o meu próprio coração, mas o Senhor é. E o Senhor pode me julgar, me sondar e saber aonde está o caminho mau. E me tocar com o teu Espírito. Não para que eu morra, pelo contrário, para que eu viva. E viva plenamente alegre em Cristo Jesus. Eu queria te convidar para isso essa noite. Se você já se esqueceu da presença de Jesus, se ela não mais te constrange, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de se derramar, ainda há tempo de contemplar Jesus. Faça isso em nome de Jesus.